13º junto com o 13º salário, tá? Então, essas foram medidas que visam dar algum tipo de auxílio ao empresário na flexibilização das férias e do pagamento dessas férias. Próximo, pá. A concessão de férias coletivas, né? Tem empresas que, por alguma razão, fecharam só alguns departamentos, outras pararam a empresa inteira, e num primeiro momento, ou agora que às vezes já se esgotou outras possibilidades, existe a possibilidade das férias coletivas, tá? As férias coletivas, na CLT, já existe essa previsão. Só que você precisa comunicar ao Ministério do Trabalho, que agora, o antigo Ministério do Trabalho, que agora é o atual Ministério da Economia, e você precisa também comunicar ao sindicato, negociar com o sindicato de que haverá essas férias coletivas. A MP disse que isso não é mais preciso neste momento de pandemia. Então, no período de pandemia, de estado de calamidade, se você precisa dar férias coletivas para sua empresa inteira, você também pode comunicar a empresa, todos os colaboradores, através de meios eletrônicos, WhatsApp, e-mail, telefone, enfim, desde que você tenha uma forma de comprovar, né, isso depois, com antecedência de 2 dias, e você não precisa fazer as comunicações aos órgãos oficiais, então você pode tomar isso como medida. O pagamento das férias coletivas é até um dissenso, né? Tem que ser feito de forma regular, eu tenho que antecipar esse pagamento com 2 dias, conforme a CLT prevê, diferente da antecipação das férias individuais. Tá? Uma pergunta que me fizeram, que eu acho que é bem valiosa nesse sentido, mas eu estou dando férias coletivas e meu colaborador não tem 1 ano ainda, eu posso? Pode. Mesmo nas férias coletivas, não precisa ter a empresa inteira 1 ano de período aquisitivo para você dar as férias. Você pode conceder as férias, depois você vai ajustar esse período lá quando o colaborador completar 1 ano, tá? O 4º item que a gente listou aqui para tentar ajudar a sua empresa a sair dessa situação pandêmica foi a licença remunerada acima de 30 dias. O que significa isso? É férias? Não, não é. A licença remunerada, ela é muito utilizada para quando o colaborador ou a empresa precisam de um período maior do que 30 dias, o colaborador vai ficar afastado por alguma razão, ou por uma questão pessoal, ou por um ajuste, ou porque ele vai fazer alguma viagem, enfim. Por alguma situação, isso antigamente é previsto na CLT, no artigo 133, e sempre foi usado para quando ele e a empresa têm algum tipo de ajuste diferente das férias e que precise ser mais do que 30 dias, tá? Essa licença, ela é remunerada, você paga o salário da pessoa normalmente, e ela tem que ser por mais de 30 dias. Então, a partir de 31, 32, 35, 40, 50, quantos dias você quiser, você pode deixá-lo em licença remunerada. Vai pagar o salário normalmente e a pessoa perde depois o direito às férias. Então, a grande diferença disso e para as férias é o período, então tem que ser mais do que 30 dias. Eu não pago o terço constitucional e quando esse colaborador retorna, ele perde o direito à concessão de férias naquele período, tá? Banco de horas. Banco de horas, a gente recebe todo dia perguntas. Preciso fazer com a participação do sindicato? Preciso? O que eu preciso para fazer um banco de horas? Porque eu não quero pagar hora extra, eu não posso. O banco de horas tradicional previsto na CLT, ele tem que ser feito com o sindicato da categoria quando a compensação das horas supere 6 meses de período. O que significa isso? A pessoa trabalhou lá 2 horas a mais por dia e ela ficou credora dessas horas. Ela precisa gozar essas horas em 6 meses. Fora disso, o acordo tem que ser coletivo. O que a MP fez? A MP 927 falou, não, agora no período de pandemia, a empresa precisa afastar os colaboradores. Talvez não todos, mas um departamento, ou 5, 10, 15, 10% dos funcionários, 20% dos funcionários. Então, eu preciso trazer medidas que flexibilizem isso, para que a empresa não tenha que ficar pagando e o colaborador também não fique sem receber. Então, é possível, através da MP, que você coloque esse colaborador em casa, ele fique te devendo horas, você pode fazer um acordo individual com ele, ou seja, sem a participação do sindicato, para que ele pague essas horas depois. Depois quando? Quando, Camila? Mas ele vai ter que pagar em 6 meses? Daqui a 6 meses eu não sei nem se a gente vai ter voltado da pandemia.
Não, a MP diz que você pode compensar essas horas que ele ficou devedor até 18 meses após o término do estado de calamidade. Então, lembra que eu te falei lá no início que tem uma lei que fala que a calamidade pública está decretada no nosso país até dezembro? Pois é. Então, ele tem 18 meses a partir do dia 1º de janeiro de 2021 para que ele compense essas horas que ele ficou devedor da empresa, porque ele ficou em casa recebendo salário normalmente. Então, ele ficou em casa 10 dias, isso dá, um exemplo, 80 horas, e ele vai ter 80 horas para creditar, né, para trabalhar a mais para a empresa, depois, até 18 meses depois que acabar o estado de calamidade, que seria 1º de janeiro. Ah, mas ele retornou antes e eu quero compensar essas horas antes dos 18 meses. Posso? Pode. Você pode compensar essas horas sempre que tiver disponibilidade. Se a empresa voltou a trabalhar e o colaborador está lá e você precisa que ele trabalhe mais, pode trabalhar, tá? A única coisa que a gente não pode esquecer é que não há flexibilização para o limite de horas extras diárias. Todo colaborador, a Constituição Federal garante que ele só pode trabalhar 2 horas extras por dia. A jornada dele não pode exceder 10 horas, tá? Então, se a jornada normal é de 8 horas diárias, ele pode trabalhar em hora extra ou em compensação de banco de horas, mais 2 horas por dia, não mais que isso, tá bom? O outro item de medida que nós localizamos é a suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional. Essa suspensão é uma suspensão prevista na CLT, ela está lá no artigo 476 da CLT, e ela também foi prevista na MP 936, tá? A MP 936 veio dizer o quê? O que é isso? Essa suspensão é aquele colaborador, por exemplo, que vai para os Estados Unidos fazer um curso, que esse curso subsidiado pela empresa, né? Subsidiado em que sentido? Não só no sentido do pagamento, mas no sentido de que aquele curso tem relação com as atividades que ele desenvolve na empresa. Então, a gente utiliza essa suspensão para quando o colaborador precisa fazer essa viagem, ou vai fazer um intercâmbio para o inglês ou para alguma outra língua, é muito utilizado, né? Ou para algum tipo de curso que a empresa queira, alguma feira fora do país e que ele vai ficar algum tempo. Então, nesse período, você pode suspender o contrato de trabalho do funcionário, não pagar o salário dele, mas você tem que custear o curso de qualificação profissional que ele vai fazer, que pode ser qualquer um desses cursos que eu falei, ou mesmo um curso técnico ministrado pela empresa. Tá? Pode também combinar com ele alguma ajuda de custo. Ah, não vou te pagar salário, mas vou te pagar alguma ajuda de custo, se a empresa quiser. O que o artigo obriga que a empresa faça o pagamento é o curso de qualificação. A CLT previa que esse curso tinha que ser presencial e eu tinha que comprovar não só a frequência, como a existência, né, e a participação do colaborador nesse curso. Como nós estamos num período de distanciamento, a MP veio dizer que esse curso pode ser um curso online, já que eu não posso ir fisicamente para uma escola como a Ágil, por exemplo, para fazer um curso, eu vou fazer um curso online. Então, como a CLT não previa o curso online, a MP 936 veio prever esse curso. Tá? É mais uma medida que a gente pode utilizar no período de pandemia. Você vai ficar em casa, não vai trabalhar, mas eu vou te pagar um curso, não vou te pagar o salário, mas eu vou te pagar um curso para, enquanto isso, você ir se qualificando, tá? Aliás, vários clientes utilizaram isso, né? Não está na MP, mas está na lei. Foi uma saída grande para as empresas que tinham zero faturamento. Não adianta fazer home office se eu não tenho o que fazer, ninguém vai trabalhar em casa, porque a empresa está totalmente parada. Então, foi uma saída que a gente encontrou aí para esses clientes. Legal. E só para lembrar aí que a Ágil também tem cursos online, tá legal? Olha lá, tá vendo? Já dá para usar o 476A da CLT. É só fazer a matrícula e a empresa pode depois colocar o colaborador com contrato suspenso fazendo o curso. Muito bom. Próximo, Pablo. Bom, e quais foram, de fato, as medidas, né? Estou falando aí da MP, do que aconteceu, o que o governo fez? Foram 3 medidas, basicamente. O objetivo dessas medidas foi manutenção do emprego, né? O primeiro
objetivo dessas medidas foi manter o emprego, então a intenção é que as empresas não demitam, a gente sabe que é muito difícil no cenário econômico, mas a ideia é essa. Reconhece a ocorrência de força maior, né, que é aquilo que eu falei, a partir do momento que eu reconheço que é um estado de calamidade, eu reconheço a força maior, então a gente tem algumas exceções para a força maior na legislação, e aí o que gerou aquelas ações que eu disse lá do STF. Essa medida reconhece que o acordo individual está acima do acordo coletivo, respeitado sempre as normas da Constituição. Tá? Então, as medidas vieram basicamente para isso, para manter o emprego, para dizer que eu estou em estado de calamidade e para dizer que, nesse momento, não dá para eu esperar que o sindicato tome alguma postura. O acordo individual vai valer mais do que o acordo coletivo. Tá? Então, posso ter um acordo individual falando uma coisa e um coletivo falando outra? Pode, você pode, desde que você não desrespeite o que está na Constituição. Então, as medidas trouxeram o quê? A primeira coisa foi a redução proporcional de jornada e de salário, ou seja, eu vou reduzir a sua jornada e o seu salário de forma equitativa. O prazo disso é 90 dias, eu não posso fazer uma redução acima de 90 dias, e isso tem dado confusão, porque a medida provisória 936, ela foi prorrogada agora. Quando ela foi editada por 60 dias. Mas dentro da previsão dela, estava lá que eu podia reduzir a jornada do colaborador por 90. Ué, Camila, mas ela tem validade de 60, eu posso reduzir por 90? A validade da MP não tem relação com o período que você vai fazer de redução do contrato dele. Tá? O que acontece? Acabou a MP depois de 60 dias, você não vai poder mais fazer nenhum tipo de redução. Então, ela foi editada no dia 2 de abril, ela tem validade até o dia 2 de junho, venceria ontem, né? Então, no dia 3 de junho, você não poderia fazer outra redução. Como ela foi prorrogada por mais 60 dias, quem não fez nenhuma redução dentro dos 60 anteriores pode fazer uma redução agora, tá? A redução da jornada são 3 faixas, 25%, 50% e 70%, e eu posso fazer mediante acordo individual, desde que eu comunique o colaborador com 2 dias de antecedência. Camila, fora dessas faixas, eu não posso reduzir? Você pode reduzir, desde que esteja previsto em acordo coletivo. Por acordo individual, você só pode essas 3 faixas. Aí depois, a segunda medida é a suspensão do contrato de trabalho. Olha que interessante. O governo permitiu que eu reduza a jornada por 90 dias, mas que eu suspenda o contrato de trabalho só por 60 dias. Eu não posso suspender mais do que 60 dias, tá? E aí o governo fez 2 diferenciações. A empresa que ganhou em 2019 mais do que 4,8 milhões, então ela faturou em um ano mais do que 4,8 milhões de reais. Essa empresa, ela pode suspender o contrato do colaborador, mas ela tem que pagar 30% do salário dele. Ou a empresa que teve faturamento menor do que 4,8 milhões. Essa empresa que teve 4,8 menos em 2019, ela pode suspender e ela não paga nada, tá, para o colaborador. O acordo também é individual, eu posso fazer mediante acordo individual, e eu tenho que restabelecer a jornada e o salário quando acabar o estado de calamidade pública. Isso é uma previsão que estava lá, mesmo sabendo que o estado de calamidade se acaba em dezembro, né? Pela lei, o estado de calamidade acaba em dezembro. Mas, supondo que tudo voltasse ao normal, que o platô do vírus fosse muito rápido e tivesse uma queda e que fosse restabelecido antes, a MP previu lá que a validade seria ou os 60 dias ou enquanto durar a validade da MP ou do estado de calamidade. Então, estava aí. E poderia ser prorrogada. Então, o que aconteceu nessas ações diretas de inconstitucionalidade? Por conta disso que eu falei, de que os acordos individuais estavam acima dos acordos coletivos e que todas essas medidas fossem tomadas por acordos individuais e não coletivos, ou seja, entre o funcionário e a empresa, a Rede Sustentabilidade entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, dizendo o seguinte, que eu não posso, nesse momento, que o colaborador está de forma
precária, né, e numa condição de hipossuficiente, porque ele precisa do dinheiro para trabalhar, para sobreviver, eu não posso deixar que a empresa faça com esse colaborador um acordo individual, porque a empresa pode, e pode mesmo, prejudicar esse colaborador. Então, eles queriam tirar a possibilidade de que esse acordo fosse feito de forma individual. Eles queriam que tivesse a anuência do sindicato, ou, no mínimo, que o sindicato participasse desse acordo. Então, eu assisti o julgamento, foi interessantíssimo. Por 7 votos a 3, o STF disse que fica mantida a possibilidade de acordo individual. Isso é muito bom, porque isso nos traz uma certa segurança jurídica. Nós, como operadores do direito, quando a empresa nos procurava, a gente sabia que o acordo individual não estava previsto na lei e que existe uma discussão sobre a constitucionalidade disso, a gente ficava com muito receio de sugerir isso para o empresário, porque a gente não tinha uma segurança. Eu sugiro isso para o empresário, daqui a 2, 3 anos, o STF vai lá e julga e diz que não vale nada. Então, tudo que o empresário fez, na verdade, foi criar um passivo trabalhista. Então, o julgamento pelo plenário dessa liminar foi muito importante nesse momento, porque trouxe uma segurança para a gente poder afirmar que essa matéria já foi discutida e que o acordo individual vai valer. Isso não significa que, se esse acordo individual estiver ferindo a Constituição ou outros direitos do colaborador, ele não possa ser rediscutido. Mas, com relação à validade do acordo individual, isso já está superado, tá? Alguns pontos importantes para a gente poder discutir sobre as medidas que foram tomadas, tá? Esses acordos de suspensão e redução do contrato de trabalho foram muito veiculados. Eles dão aos colaboradores, além da redução, no caso da redução, ele vai ter a redução do salário proporcionalmente à redução do período. E ele vai receber o valor reduzido do governo como benefício emergencial. Então, se ele reduziu 50%, ele vai receber 50% do salário da empresa, e os outros 50%, ele vai receber 50% do que ele teria direito do seguro-desemprego como complemento. Então, de qualquer forma, ele vai ter uma redução de remuneração, mais pequena. Uma parte a empresa paga, outra parte o governo paga. Na suspensão, colaborador, se a empresa ganha menos do que 4,8, a empresa não paga nada e o governo paga o seguro-desemprego. E se a empresa ganha mais do que 4,8 em 2019, a empresa paga 30% e o governo paga os outros 70% sobre o valor do seguro-desemprego. Então, nas duas hipóteses, o colaborador recebe da empresa, né, salvo no caso da empresa que faturou menos do que 4,8, ele recebe da empresa e do governo. Tá? Então, por que é importante a gente pontuar isso? Porque muitas pessoas perguntaram. Não podem aderir à suspensão ocupantes de cargos públicos. Às vezes, a pessoa tem um cargo público, ela é concursada meio período. Por exemplo, ela é professora meio período numa escolinha. E depois, à tarde para a noite, ela trabalha como CLT num supermercado, numa loja. Ela pode aderir? Não pode. Porque, apesar dela ser seletista num determinado horário, ela recebe um valor do governo, então ela não pode aderir à suspensão ou redução. Pessoas que recebam de alguma forma algum benefício da Previdência, benefício de prestação continuada, que a gente fala. Aquele cara que recebe pensão por morte, quem recebe já é aposentado e continua trabalhando, quem recebe LOAS, né, aqueles benefícios que o governo paga, não pode se beneficiar da redução ou da suspensão. Tá? E as pessoas que estão em gozo de seguro-desemprego, ela foi mandada embora em fevereiro, estava recebendo seguro-desemprego e aconteceu isso, tá? Então também não pode aderir. E outra coisa importante, quando você fizer a suspensão ou a redução, você tem que lembrar que esses colaboradores terão direito a uma estabilidade pelo período equivalente que o contrato dele ficou reduzido ou suspenso. Então, se ele ficou 60 dias no caso lembra que na suspensão é só 60 dias, ele vai ter 60 dias de estabilidade. Na redução, 90 dias ficou reduzido o salário dele, ele vai ter 90 dias quando ele voltar de estabilidade, tá? Ai, Camila, então eu não posso mandar ele embora? Quer dizer, eu fiz tudo, eu dei férias, eu dei licença remunerada, e depois eu fui lá e reduzi por 90 dias, mesmo assim a pandemia não acabou, eu não tenho mais o que fazer com esse colaborador, eu não posso mandar embora? Você pode, mas você vai ter que pagar a estabilidade dele de forma indenizada. Então, se ele ficou 90 dias com o contrato reduzido,
você vai pagar na rescisão dele 90 dias de indenização porque você não cumpriu com a estabilidade dele. Lembra que eu falei que a ideia dessas medidas era manter o emprego? Então, a intenção dessa estabilidade é fazer com que as empresas não demitam mesmo os colaboradores, tá? Isso até é um ponto de estudo agora do governo, de mudar isso, né? Ele acha que a adesão nem foi tão grande porque algumas empresas ficaram com medo dessa questão da estabilidade posterior. Eles estão tentando, existe um projeto aí de reduzir essa estabilidade. Sim. E a estabilidade, na verdade, no caso da redução, ela é proporcional. Então, se você reduziu 50%, a lei te dá uma faixa lá de estabilidade. Na hipótese de suspensão, ela não é proporcional. Ela é 100% do salário, tá? Essas medidas são aplicáveis aos aprendizes. Os aprendizes estão enquadrados na redução ou na suspensão. Não são aplicáveis aos estagiários, porque os estagiários, eles são regidos por lei diferente, por lei própria. São aplicáveis aos empregados domésticos, a própria MP disse isso, então se você tem uma empregada doméstica, precisa reduzir o salário e a jornada, ou precisa suspender, pode. Assembleias sindicais poderão ser convocadas e deliberadas por meios eletrônicos. Isso acontece porque, supondo que você queira fazer um acordo, a sua empresa tem 1000 funcionários. Camila, não quero fazer nada disso, eu quero que o sindicato participe. E uma das coisas, quando você faz uma negociação sindical, é você fazer uma assembleia, e o sindicato participa dessa assembleia e escuta os colaboradores para entender se foi aprovada ou não a proposta da empresa. Então, as assembleias, no momento de pandemia, eu não posso reunir 1000 colaboradores num espaço, né, fechado, que eu vou contaminar todo mundo. Então, as assembleias podem ser convocadas e deliberadas por meio eletrônico. Eu posso fazer aqui uma reunião do Zoom com 1000 pessoas, e quem quiser entrar, ou 100, 200 pessoas, e posso fazer uma votação eletrônica. Tá? O benefício recebido pela MP não impede a percepção de seguro-desemprego. Muita gente também ficou com dúvida disso. Mas eu vou receber isso agora, depois se eu for mandado embora eu não vou receber o seguro-desemprego. Vai receber o seguro-desemprego, tá bom? E aí agora, vamos falar um pouquinho só dos impactos trabalhistas que o Covid traz para a nossa empresa, o que a gente vai fazer, tá? Antes disso, eu queria fazer uma diferenciação do ponto de vista jurídico, para a gente entender o que é cada um, porque todo mundo fala, estou em isolamento, estou em distanciamento, mas tem diferença uma coisa da outra, e essa diferença vai impactar no seu direito trabalhista, tá? Aquela lei que eu te falei, que trata da questão das medidas de enfrentamento à pandemia, ela faz essa diferenciação, tá lá o conceito de cada um das 3 situações, tá? O que é o isolamento social? O isolamento social é quando eu contraí o Covid. Eu estou doente, eu fico isolada no meu quartinho lá, as pessoas vêm, me trazem comida, eu como, eu não tenho contato nem mesmo com os meus familiares, esse é o ideal, tá? O distanciamento social, o que é o distanciamento social? O distanciamento social são as medidas que o governo toma para tentar evitar a disseminação e o contágio. Então, significa o seguinte, eu não tenho Covid ainda, nem tive contato com ninguém com Covid, mas o governo está tomando medida para que eu não saia de casa, para que eu evite isso, para que eu não tenha não seja exposto a isso, que eu não possa ser de alguma forma contaminado, tá? Isso é o distanciamento. E a quarentena significa que eu tive algum contato com alguém que teve ou que foi diagnosticado depois ou que está diagnosticado com Covid. E para que, como eu não sei se eu fui ainda contaminado ou não, e o exame para que a gente tenha a certeza leva uns dias para ser detectado, eu fico em quarentena. Tá? Então, ou eu estou doente, tenho certeza, e vou para o isolamento, ou eu ainda não tenho certeza, eu tive contato com alguém, eu fico em quarentena, que de forma bem engraçada, meu filho pergunta, mas mãe, quarentena não é 40, por que são 14, né? Eu fico 14 dias afastado das pessoas, até que eu tenha certeza de eu desenvolver ou não um sintoma, tá bom? E aí, pode pôr o próximo, Pablo. E isso vai trazer um impacto, vocês vão entender por quê. Se o funcionário estiver em isolamento ou em quarentena, o
que significa isso? Ele está doente, não pode ter contato, ou ele teve contato com alguém e aí ele tem que ficar em casa por 14 dias. Essas faltas dele, porque ele não foi à empresa trabalhar, não podem ser descontadas do lerite dele, tá? Ele, até o 15º dia de afastamento, a empresa tem responsabilidade por esse pagamento, certo? Ah, mas ele precisa de um atestado médico? Não necessariamente. Se ele tiver com a doença, muito provavelmente ele vai ter um atestado médico. Agora, se ele teve contato com alguém, está desenvolvendo um ou outro sintoma e não foi no médico, até por determinação do médico, ele não tem como ter um atestado. Então, o que a gente aconselha? Ele faz uma declaração de afastamento por 14 dias. Se a doença se confirmar, ele vai ter um atestado depois. Se a doença não se confirmar, você pode, depois, esses 14 dias, negociar com o colaborador. Seja através de antecipação de férias, seja através de desconto através de banco de horas. Esses dias depois vocês podem negociar. Mas, num primeiro momento, você não pode descontar isso do colaborador, tá? Que é o que eu escrevi ali, ó, não deve haver exigência prévia do atestado médico, devendo apenas responsabilizar o colaborador a apresentar o mais breve possível, tá? E aí, eu falo novamente das 7 ações diretas de inconstitucionalidade, porque essas ações trataram desses assuntos com relação à necessidade ou não de apresentação do próprio atestado e da obrigatoriedade da empresa fazer ou não o exame. Porque, não sei, ficou muito veiculado também, e algumas situações de uma forma até errada, de que a doença, o COVID, seria relacionado à doença do trabalho, a doença ocupacional. Então, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque o STF, quando foi julgar a constitucionalidade da lei, retirou da MP esse artigo, que é o artigo 29. O artigo 29, ele falava que os casos de contaminação pelo COVID não serão considerados ocupacionais, ou seja, do trabalho, exceto quando eu comprovar que a doença que eu tenho, que eu tive, eu contraí no trabalho. Então, isso tinha lá e dava uma segurança para as empresas, porque o colaborador tinha que provar que ele contraiu o COVID no trabalho para poder a empresa ser responsabilizada. Isso era o que dizia. Aí o STF foi lá e tirou esse artigo. Quando ele tirou esse artigo, ele disse que a responsabilidade é da empresa. Isso foi o que foi muito veiculado, mas não é isso que vem se entendendo. Quando ele tirou essa expressão, ele disse somente que eu não tenho que exigir do colaborador a prova. Eu tenho que exigir da empresa que tome os cuidados para que aquele colaborador não se contamine. Então, se a empresa, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem tosco, mas a empresa está proibida de abrir. Eu vi vários casos em várias cidades que está proibido a abertura do comércio, por exemplo. A empresa foi lá e abriu e botou o funcionário para trabalhar. O funcionário pegou Covid, a responsabilidade é da empresa. Mas aí, se o artigo tivesse ainda na MP, a gente teria que, o colaborador teria que provar que contraiu na empresa para poder ser reconhecida a doença ocupacional. E num caso desse, é muito difícil você fazer essa prova. Então, quando o STF retirou esse artigo, ele não necessariamente jogou no colo da empresa. É claro que existe uma dificuldade de se fazer a prova em que momento que a pessoa contraiu o COVID. Mas a intenção do STF foi tirar do trabalhador a responsabilidade de provar que onde ele contraiu essa doença, tá? Que também vai ser uma prova difícil para a empresa, mas não significa que ela já está automaticamente condenada. Por isso que você está vendo que no mercado, quando você vai, a pessoa vai medir a sua temperatura, ela vai tomar medidas que evitem a contaminação, entregar as máscaras, possibilitar que o funcionário lave as mãos com frequência, entregar os álcool em gels e tomar todas as medidas. Teve um sintoma, afastar imediatamente esse colaborador. Então, a empresa tomando todas as medidas, isso não significa que obrigatoriamente ela vai ser condenada pelo contágio do COVID naquele colaborador. Tá? Camila, só um detalhe, ontem conversando, a gente tem um amigo que é juiz falando sobre isso, e a gente tem um cliente que ele fornece vacinas nas empresas diretamente, ele vai começar a fornecer testes de Covid. E aí questionei ele se as empresas testarem todos os seus funcionários no reinício das atividades e refazer esse teste periodicamente,
seria um fator bem visto para ele como juiz e que a empresa foi dirigente e assim afastaria uma responsabilidade dela numa eventual doença. Ele entendeu que sim, que isso ele não tanto recomenda, quanto ele acha que é fundamental que as empresas façam. A gente aconselha as nossas empresas, inclusive numa última reunião que eu fiz, a fazer um plano de contingenciamento do Covid, um comitê de crise, onde o que meu colaborador chegou com sintoma? Primeiro, para você saber que ele está com sintoma, você vai ter que medir a febre dele, você vai ter que estar atento, né? Então, algumas empresas estão implantando questionário para saber com quantas pessoas essa pessoa vive, se são pessoas que podem ser assintomáticos ou não. Aí estão medindo a temperatura todos os dias, apresentou um sintoma, imediatamente já afasta. Criar um planejamento do que eu posso fazer para evitar ao máximo que esse colaborador se contamine. E é claro que tem colaboradores que estão mais expostos e tem colaboradores que não têm. Hoje, por exemplo, pela manhã, eu fui numa papelaria comprar um material escolar para o meu filho. O que a papelaria fez? Está aberta, só que ela não está aberta ao público, ela está aberta com algumas faixas, ela colocou na parte de fora marcações no chão para que você veja o distanciamento, e ela tem só um funcionário vem até a porta numa distância razoável, atende você, ele entra na loja, pega o que você tem que pegar, volta, te entrega para você fazer o pagamento. É uma medida? É uma medida de segurança. Eu não estou permitindo que todo mundo entre lá de forma indistinta, e eu estou tomando um mínimo de cautela. Esse colaborador lá dentro tem que estar com a máscara, tem que ter acesso a um álcool em gel, tem que ter medidas de limpeza. Em alguns lugares que não param, por exemplo, a gente tem clientes que reforçaram as medidas de limpeza, contrataram mais funcionários para fazer uma limpeza mais efetiva. Você vai num determinado supermercado, não vou fazer propaganda, mas você vai num determinado supermercado, você chega lá, eles limpam o carrinho, medem sua temperatura, pedem para você utilizar o álcool em gel, e se você não tiver com algum sintoma, não permitem a sua entrada. É uma forma? É uma forma. E isso depois vai ser avaliado pelo judiciário. É claro que a gente sabe também que tem o risco da atividade. Existe um princípio no direito do trabalho que é o risco da atividade. Na dúvida, se você não tiver tomado alguma medida, aliado a isso tem o risco da atividade. Se eu tenho mais ou menos um indício de que isso foi contraído na empresa e de que você não tomou todas as medidas que você podia tomar, eu posso, pelo risco da atividade, responsabilizar a empresa. Mas aí são situações que vão ser vistas caso a caso. A gente fez um webinar com a diretora de RH da Vic Bold, e ela, para determinado departamento, eles estão pagando Uber para o colaborador. O colaborador precisa ir trabalhar porque é setor de produção, tem que fazer o pão. E aí, para esses colaboradores, não vai pegar ônibus, vai de Uber. Porque se pegar ônibus e pegar o Covid, eu vou ser responsabilizada. Então, eu prefiro pagar. É mais barato para eu pagar o Uber e prezar pela sua saúde do que depois eu ter que me defender numa eventual ação judicial ou numa indenização. Então, isso é o mais, assim, acho que é o artigo mais polêmico que veio, mas eu não quis deixar de colocar porque gera muita dúvida, muita gente me perguntou, muita gente com medo disso, mas não é esse bicho de 7 cabeças. Se você tomar todas as cautelas devidas, muito provavelmente a empresa não vai ser responsabilizada. Tá bom? Eu acho que é isso só, né? Dúvidas, agradeço muito a paciência, eu tentei ser o mais sucinta possível, espero ter dividido um pouquinho, e eu fico à disposição para as dúvidas. Camila, eu tenho uma dúvida. Manda. O funcionário, ele está home office e ele teve contato com alguém da família que convive com ele e acabou que essa pessoa teve um caso de Covid na casa, né? Na casa dele, ele está home office. Então, ele já automaticamente está em quarentena porque ele também pode estar, né, com a doença e tal. Nesse caso, ele pode continuar trabalhando, assim, se ele está bem, a gente pode continuar cobrando, né, assim, tratando, trabalho com ele normalmente, ou pelo fato dele estar em quarentena ou já confirmado no isolamento, mas bem assintomático, né, ele pode continuar trabalhando?
Se ele não tiver nenhum atestado médico que afaste ele das atividades, ele pode continuar trabalhando. Não significa que o fato dele estar com o Covid, ele precise não estar trabalhando. Tem Legal. Principalmente quando está em home office. Então, tem pessoas que são assintomáticas. Elas contraíram a doença, não podem sair de casa porque elas são transmissores, mas ela pode trabalhar, porque ela não tem um atestado médico dizendo que ela não pode trabalhar. Né? Ela tem uma proibição de sair à rua, neste caso de home office, né? Agora, muito provavelmente, se essa pessoa teria que ir até a empresa, ela vai faltar, porque ela não pode sair na rua, né? Então, se o trabalho dela for fora de casa, ela não tem como fazer isso, né? Não, tudo bem. Então, enquanto ela não apresentar um atestado, por exemplo, ela tem que trabalhar normalmente, desde que ela, né, esteja bem ali, assintomática, no caso. Exato, exatamente. Desde que ela tenha a condição de trabalhar, né? Exatamente. Entendi. E aí não é uma doença ocupacional, porque aí está Ela evidenciado contraiu que em ela casa. contraiu no home office. Esse é um exemplo típico da cautela da empresa, né? Então, o juiz, o que você vai poder dizer numa defesa, se ela disser que essa ação que esse Covid foi ocupacional? Você vai dizer, não foi, porque do dia que foi decretada a pandemia para frente, ela não trabalhou mais, ela ficou em casa, ela trabalhou mais em casa. Então, se contraiu, não foi no trabalho, nem no deslocamento. Então, esse é um caso fácil de você provar que não foi ocupacional. Mas, veja bem, não é todo mundo que tem esse privilégio, né, Ronaldo, de trabalhar de casa. A gente tem muitas categorias que não pararam e que estão trabalhando e que podem contrair em casa, no transporte, na empresa ou em qualquer lugar, né? E é muito difícil você delimitar onde a pessoa contraiu a doença. Né? Por isso toda essa discussão. Não, tá perfeito. Eu entendi. O meu mundo é mais esse do home office, por isso que a pergunta foi bem pontual mesmo. Sim. Ótimo. O que mais? Elisandra, Simone. Mais alguma pergunta? Tenha vontade aí para fazer. Tinha algumas perguntas, não tinha? Eu li algumas perguntas aí. Eu tô com uma pergunta, posso? Por favor. Claro. Essa questão da empresa pagar um curso, eu tô pensando até em divulgar, fazer um post no meu LinkedIn, porque eu não sabia e eu tenho certeza que um monte de gente não sabia. É só para casos de contratos suspensos ou para quem teve aquela redução? Pode falar um pouquinho melhor, Camila, por favor? Posso, vamos lá. Essa medida, ela não é nem a redução e nem a suspensão. Essa medida, ela não é nenhuma das duas, é uma terceira possibilidade, tá? Tá. Essa medida, ela não está prevista nas MPs, como condição. Ela está prevista no artigo 476A da CLT e ela foi mencionada na MP 936 para poder possibilitar que o curso não seja um curso presencial. Porque na redação original da CLT, ele fala que o curso de qualificação profissional tem que ser presencial. E aí, o que a MP veio dizer? Neste momento de pandemia, o que a MP alterou? Ela só disse que não pode, você pode se fazer presencial, mas que o ideal nesse momento você pode também fazer online. Então, o que é? Quem faz esse curso, Elisandra, não tem direito ao benefício emergencial, tá? Tem direito a outro benefício, não é o emergencial. Tá? Então, tem uma diferenciação. Então, essa medida é a suspensão do contrato para qualificação profissional. Eu suspendo o contrato do colaborador, ou seja, ele não trabalha, eu não preciso pagar nada para ele, tá? E ele vai fazer um curso de qualificação profissional pago pela empresa. O que eu tenho que pagar é um curso pago pela empresa, tá? Esse curso tem que ter, de alguma forma, alguma relação com a atividade, ou pelo menos ser um curso de língua, algum curso que seja qualificador mesmo, profissional, não pode ser um curso aleatório. E você tem como comprovar a presença, enfim, não pode ser aqueles cursos que não dá certificado, que não tem né, qualificação, enfim. E aí esse colaborador vai ficar com o contrato suspenso, vai fazer esse curso, e o que ele vai receber? Ele vai receber do governo um seguro, que é o seguro-desemprego, na modalidade de qualificação profissional. Então, veja bem, ele recebe do governo um valor? Ele recebe, mas não é o valor do benefício emergencial.
tá? Qual é a diferença, que talvez seja uma diferença negativa nesse aspecto? No benefício emergencial, que é esses da MP, o cara, ele recebe o benefício, depois quando ele for desligado, ele recebe o seguro também. Nessa modalidade, como ele vai receber o seguro-desemprego na modalidade de qualificação, quando ele for desligado, ele não recebe o seguro-desemprego. Tá? Então, é uma parte negativa. Outra coisa também que é importante a gente dizer, que as pessoas não sabem, mas é importante, que esse tipo de suspensão eu só consigo fazer por acordo coletivo. Não posso fazer por acordo individual. Tá? Diferente do benefício emergencial, que dependendo da faixa, eu posso fazer por acordo individual. A maioria deles eu posso fazer por acordo individual, né? Fora de um salário de uma faixa é que eu não posso fazer por acordo individual, eu tenho que fazer por coletivo. E aí, no caso da qualificação, eu também tenho que fazer por acordo coletivo. Mas para algumas empresas, Elisandra, é excelente. Por exemplo, nesse caso que a gente teve dessa empresa que o Dr. Pablo falou, era uma empresa de turismo que ficou com faturamento zero e que ela tinha faturado em 2019 mais do que 4,8 milhões. Significa o quê? Que se ela utilizasse o benefício da MP, ela teria que pagar 30% do salário de cada colaborador. E lá, uma empresa que tinha, não me lembro quantos funcionários eram, mas eram mais de 100, eram 160, 170 funcionários. Tinham salários de desde 2 mil a 15, 20 mil reais. Tinha salários de todas as montas. Então, pagar 30% dessa folha significa pagar 30% da folha que ela tem. E no caso que como ela fez a escolha pela qualificação, ela não teve que pagar esse 30%, ela pagou exclusivamente o curso para cada um desses colaboradores. Então, do ponto de vista financeiro para a empresa, valia mais a pena ela fazer a suspensão do que aderir ao benefício lá emergencial da MP. Outra coisa, a suspensão do benefício emergencial, ela pode ser por 60 dias. Esse de qualificação profissional, ele pode ser por mais de 60 dias. Ele pode fazer até 4 meses. Então, é um benefício que dependendo de qual é a sua necessidade enquanto empresa, ele é melhor do que o benefício da MP. Sim, e pensando assim, eu tenho uma amiga que ela é até de Fortaleza, ela trabalha numa empresa de construção civil, a empresa faturamento zero, não dava nem para pensar em plano B, né, para entrar essa grana, aí dispensaram todo o time, e ela como RH também foi dispensada, e não recebeu nada, nenhuma verba rescisória, não recebeu nada, tá esperando o dono da empresa entrar um caixa para ele conseguir pagar a rescisão. De algumas pessoas mais operacionais, né? Ele pagou lá uma parte, mas tá zero. Aí até só comentei com ela, eu falei, ainda bem que não abriu falência. Então, pensando numa situação dessa, o cara faturamento zero, ao invés de gastar uma grana com rescisão, poderia né, ter feito a coloca, suspensão. suspende todo mundo ali com um contrato de qualificação, é muito mais vantajoso até para os funcionários, né? Sim, sem dúvida. Sandra, acho que tanto para você é coach, né? Isso. Tanto para a Ágil, é uma oportunidade de negócio. Em que sentido? Né? Você tem que achar o perfil certo da empresa. A empresa que ela não quer gastar, ela não consegue só pagar uma redução salarial, qualquer salário que ela pague agora é um impacto muito grande, essa opção é ótima. Né? Pode ser uma excelente, ou então se ela está além dos limites que a lei permite, essa opção é uma boa opção. E vocês oferecem um curso, o que a lei exige? Apenas que você tenha uma carga horária e você entregue um diploma. Né? O que vocês já fazem, né? Podem fazer isso tranquilamente. Então, é uma opção, né? Que a empresa tem, que muitas não sabem que tem, e que pode ser um ganha-ganha, todo mundo ganha. Né? O trabalhador vai ganhar, não será demitido, ele vai estar se capacitando, ele vai ter depois uma garantia de emprego no retorno, a empresa não vai ter um dispêndio de salário, ela vai pagar um curso, mas quanto maior o número de funcionários, menor o preço que vocês podem fazer, e vocês ganham capacitando essas pessoas. Eu acho que todo mundo ganha nessa opção. Obviamente que você precisa achar o perfil da empresa certa, mas eu acho que pode ser uma boa oportunidade para vocês fazerem parcerias e negócios, sim.
A Elisandra tem que muito. mandar o telefone da Jacinto para o empresário aí da construção aí, por favor, hein? Exatamente, já me passa. Vou compartilhar com a minha amiga. O que a gente vê na prática, assim, obviamente está todo mundo preocupado, desesperado, não pode gastar, mas muitas pessoas estão tomando algumas decisões precipitadas ou erradas que a curto prazo resolve um problema, mas a médio e a longo prazo vai criar um buraco. Enquanto algumas empresas que estão conseguindo ter um pouco mais de cautela, pensando, fazendo uma coisa mais aconselhada, estruturada, assim que houver a retomada, ela vai retomar e não vai ter surpresas futuras. Né? A gente sabe, até conversando com alguns magistrados, são amigos, falam, olha, o problema é que as empresas estão fazendo, a gente já sabe que tem um monte de medidas erradas, por má fé ou não, e que depois, infelizmente, vai cair no nosso colo para resolver, que é o judiciário. Né? Mais alguma pergunta? A Elisandra está falando, só Eu que estava falando e esqueci o o microfone. áudio dela tá... Pode falar, Elisandra. A percepção que eu tenho, só complementando aí, é que realmente as empresas entraram assim num colapso de loucura, né? E agora parou, não vou ter grana, suspende, demite, mas sem pensar o retorno, né? Nesse retorno que vai vir e todo mundo vai continuar consumindo. A vida não parou, né? E vim com essa informação até para uma abordagem, né, que vai agregar para a empresa bem bacana. Ronaldo, Sim. pensa nisso. Já está anotado aqui. A Vivian fez uma pergunta se esses benefícios podem ser para parte dos funcionários ou para todos. Pode ser para parte, não precisa ser para todos os colaboradores. Eu tenho empresas que utilizaram na empresa inteira, tem empresas que utilizaram só em alguns departamentos, às vezes empresa que fizeram só com 1 ou 2 colaboradores, às vezes pega os cargos mais altos, os salários mais caros, ou não, pega mais gente com salário menor para ter um impacto maior, aí fica mesmo numa questão de estruturação financeira da empresa, né, de medidas. Eu acho que é um momento em que o RH, o financeiro e o jurídico têm que trabalhar juntos, né? O financeiro porque a empresa tem uma redução e às vezes até zera o faturamento, e o RH porque você está lidando com pessoas, então às vezes tem um grupo de pessoas que você precisa pensar, esses eu já queria desligar, então de repente é a oportunidade agora, esses daqui eu preciso manter de alguma forma, esses outros eu vou dar algum tipo de suspensão ou redução. Então, eu acho que é um conjunto e o jurídico, porque vai te trazer medidas que não são só aquelas medidas que estão na MP, né? Outra coisa é que todo mundo fala que o sindicato é um bicho de 7 cabeças. Não é, gente. O sindicato, ele dá trabalho, mas ele ajuda também, né? Então, as medidas que a gente tem que dependem de negociação coletiva, dá para ser aplicada, dá para a gente conversar, é só você saber fazer. Então, esse, por exemplo, o caso dessa empresa que eu citei, que nós utilizamos essa medida que a Elisandra perguntou, foi negociação sindical. Foi difícil, mas a gente negociou e chegamos num denominador comum que foi bom para todo mundo, para a empresa, o sindicato ficou satisfeito, os funcionários também. É claro que neste momento ninguém fica 100% satisfeito, né? A empresa não quer ver seu faturamento zero, o funcionário não quer reduzir salário e o sindicato quer ganhar dinheiro. Tá todo mundo querendo isso, mas você pensando numa situação de calamidade, onde tá difícil para todos, é uma medida que atende realmente todo mundo e que foi possível ser feita. Então, dá para a gente tomar medidas, sim, dá para a gente auxiliar, e eu acho que é importantíssimo que o jurídico, o RH e o financeiro da empresa trabalhem juntos, né? Precisa, porque às vezes é o que você falou, Elisandra, a pessoa nem sabe que tem essa medida. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Coutinho. Ricardo, fique à vontade para fazer a sua pergunta. Boa tarde a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Bem claro. Obrigado pelo convite. Eu tenho, sim, uma pergunta para a doutora Camila. Doutora, é o seguinte,
um contrato que está suspenso pelos 60 dias, né? E após os 60, você tem mais 30 com salários reduzidos, ok? Passado esse período, como que vai ficar essa retomada? Os contratos de todos os funcionários que ficaram suspensos, depois você tem a opção de pagar o reduzido, né, por 30 dias. Após esse período, como que vai ficar? Já tem algum entendimento? O empresário, ele pode continuar ainda suspendendo contratos, diminuindo carga horária, diminuindo salários? Como que vai ficar o entendimento? Ou como que já está o entendimento sobre isso? Tá. Muito boa pergunta, Ricardo. O empresário só vai poder reduzir ou continuar suspendendo, não mais pela MP, tá? Pela MP não vai poder, porque a MP foi muito clara com relação ao prazo, né? E a MP que prorrogou a validade da MP, ela não prorrogou o tempo de suspensão ou de redução. Então, assim, o que ela disse só? Isso é bem importante. A MP foi editada no dia 2 de abril com validade até o dia 2 de junho. Significa que nesse período as empresas podem suspender ou reduzir os salários dos seus colaboradores pelo período que está na MP. Então, ou por 60 dias no caso de suspensão, ou por 90 dias no caso de redução. Isso significa que a MP perderia a eficácia no dia 2 de junho. No dia 1 de junho, eu posso suspender por 60 dias um contrato? Pode. Tá? Quando eu prorroguei a validade, eu prorroguei para dizer que as empresas que não tinham feito ainda a redução podem fazer. Agora, não significa que eu dei mais 60 dias de benefício para esses colaboradores. Tá? Então, quando acabou a suspensão 60 dias, você vai dar 30 de redução. Acabou a redução, eu posso continuar suspendendo? Pela MP, não. Ou seja, esse colaborador não vai receber mais benefício do governo, porque a MP não está te dando mais nenhum benefício. Agora, se você fez uma negociação com o sindicato, você pode continuar reduzindo ou suspendendo, desde que o sindicato tenha concordância. Porque as reduções e as suspensões do contrato, fora da MP, eu só posso fazer com a autorização sindical, com a autorização ou com negociação do sindicato. Então, você tem essa saída sim. Então, acabou tudo, já dei todas as medidas que eu tinha, já dei a suspensão por 60 dias, voltei, dei 30 dias de redução, já dei férias, agora eu preciso negociar com o sindicato, porque eu quero continuar reduzindo, eu quero continuar suspendendo. Pode, o sindicato pode autorizar. Se o sindicato autorizar, o que vai acontecer? Você vai suspender ou reduzir e esse cara não vai receber mais benefício emergencial, tá? Mas é possível sim. Tem só uma parte que eu gostaria de fazer, é que a redução de 25%, ela não precisa de negociação coletiva. Ela está na Constituição Federal. Eu posso, por acordo individual, reduzir 25%, independente do sindicato. Então, quando acabar tudo, a primeira opção que você tem é reduzir só 25%. Ah, mas só 25 é pouco, eu quero continuar reduzindo 50 ou 70. Aí você vai precisar de negociação sindical, tá? Lembrando que ele não vai receber o benefício. Não sei se eu consegui esclarecer, Ricardo. Não, foi esclarecedor sim. O único ponto que eu gostaria só de tirar uma dúvida é, como a doutora mesma falou, se eu tiver que negociar com o sindicato, tem um percentual que pode ser negociado com o sindicato ou já tem algo fixo com eles? Um exemplo, as pessoas que vão receber agora 70% e a empresa vai pagar os 25% ou 30%, ok? Depois que passou o período, a negociação com o sindicato, qual que é o percentual? A doutora sabe me dizer ou não? Percentual que você quiser e que o sindicato concordar. Né? Via de regra, os sindicatos concordam com um valor menor, né? Antes da edição das medidas, como a gente teve essa busca antes da edição das medidas, eu comecei a negociar com alguns sindicatos. E aí começou aquela negociação, né? Ó, eu quero reduzir 50%. O sindicato falava, não, 50% é muito. Doutora, vamos chegar no meio termo, 30%. Aí eu falava, não, 40%. Não, então 35%. Vai depender da negociação sindical.
o percentual é o percentual, o céu é o limite. Você pode negociar até 100%, desde que o sindicato concorde. Vai depender muito da negociação que você fizer, do que você demonstrar, de quanto que a empresa faturou nos anos anteriores, do que você demonstrar para o sindicato, de como que vai ser, do que você negociar lá, e muitas vezes o sindicato pede uma contrapartida. Né? Uma contrapartida em que sentido? Ah, tá bom, você vai reduzir 80% o salário deles. Mas então, quando voltar a pandemia, você vai prometer dar um benefício, sei lá, de mais 20% no salário, ou você vai dar para eles 6 meses de estabilidade. Né? Eles normalmente pedem que o colaborador perde um pouco agora, mas depois você recomponha isso de alguma forma e você vai ter que firmar um acordo. Então, não existe um percentual pré-fixado, tanto é que mesmo com a MP vigente, se essas alíquotas da MP não te satisfaziam, por exemplo, porque lá é 25, 50 e 70. Se você quisesse negociar uma redução de 80, mesmo com a vigência da MP, você poderia negociar uma redução de 80 com o sindicato. Nada te obsta. Então, vai depender muito da sua negociação sindical. Não existe percentual pré-fixado, tá? Não, perfeito, doutora. Eu entendi, sim. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada a você. Mais alguma pergunta? Ronaldo, então passo a bola para você. Ninguém tem mais dúvidas, sinal de que realmente o tema foi esclarecedor, né? Isso é bom, isso é bom. Que bom, Alguns né? dizem assim, ou é muito bom ou não é tão bom. Eu sou ou ninguém entendeu nada, Ronaldo. Mas, ó, eu vou falar um pouco aqui, acredito que em nome de todos, então. Eu quero te parabenizar pela apresentação, foi excelente. Obrigada. Eu sei que você fez aí um consolidado do que tem de mais importante. Eu sou leigo e eu aprendi muito aqui com você hoje e eu acredito que os demais também. Então, aí, muito obrigado aí pela parceria. Quero mais uma vez agradecer a Jacinta Advogados, né? Então, aí nas pessoas, na sua pessoa, a doutora Camila Brito, e também do doutor Pablo Jacinto, né? O sócio fundador. Obrigado aí pela parceria com o canal Connect Biz. Lembrando que o nosso canal é sem fins lucrativos. E agradeço aí a participação de todos os convidados. Espero que vocês tenham gostado. E para quem não esteve aqui, né, no nosso webinar aqui no início, esse evento ele ocorre de 2 em 2 meses. Sempre trazemos um tema bastante relevante, bem legal, de algum parceiro. E o próximo será na primeira semana de agosto. Logo, logo nós comunicaremos. Pablo, salvo se você quiser comentar algo aí, eu faço aqui o encerramento, então, do nosso Happy Business bimestral. Obrigado. Pessoal, um último informe. Eu vou mandar os slides para vocês por e-mail, ou o Ronaldo, a gente passará aí para vocês terem os fundamentos, a legislação, etc. Legal. Pablo, nós estamos autorizados a divulgar a gravação desse evento, tranquilo? Sim, creio que sim. A gente só não gravou o início, né? Então, de repente, se você quiser, a gente faz uma gravação do início para você editar. Se você quiser colocar. Não, tranquilo. Aí nós disponibilizamos para o pessoal que participa do canal do Connect Biz e também os demais convidados que ainda não participam. Perfeito. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau.